Esse é Cor, um homem das cavernas, um sobrevivente. Suas histórias atravessam o tempo como marcas deixadas em rocha. E hoje, você vai conhecer uma das mais temidas. A noite em que o céu desabou sobre a terra. A vida na caverna seguiu o ritmo da natureza. A caça, o fogo, o frio e a espera pelo próximo dia. Mas naquela noite, nada parecia comum. O céu não era escuro como sempre. Ele ardia em faíscas. Pontos de luz cortavam o firmamento, como se o próprio teto do mundo tivesse rachando. Cor observava do alto de uma pedra, sentindo a pele arrepiar. A tribo estava em silêncio. Até Brock, o velho resmungão, calou-se. Oma, a anciã, murmurava cânticos antigos. Todos sabiam. Aquilo não era normal. O vento ficou pesado. A lua sumiu. E então, o primeiro estrondo não era trovão. Era como o rugido da montanha se partindo ao meio. No horizonte, uma bola de fogo atravessou o céu e caiu além das árvores. O chão tremeu como se fosse engolir a todos. Pássaros voaram em bandos, animais selvagens correram em desespero. Aquela não seria uma noite comum. Seria a noite da tempestade de pedra. O impacto fez a floresta arder. Cor liderou os mais fortes até a clareira para investigar. Não por coragem apenas, mas porque a tribo precisava de respostas. O que havia caído do céu? Seria um presente dos deuses? Ou a fúria deles? A caminhada foi difícil. Árvores caídas, fumaça sufocante, neve derretida pelo calor da rocha incandescente. Então, eles viram. No meio da clareira, havia um enorme pedaço de pedra ardente, diferente de qualquer rocha conhecida. Negra, mas com veios brilhantes em vermelho e azul. Ela sussurrava calor e força. Mas não veio sozinha. Pequenos fragmentos choveram ao redor, destruindo o que tocavam. Troncos esmagados, animais partidos ao meio. A cada fragmento o medo crescia. E se outra bola de fogo caísse do céu? Cor se aproximou com cautela. Ele sabia que aquela pedra não era comum. Talvez fosse poder, talvez fosse morte. Dias se passaram, e a estranha rocha não esfriava. Ela queimava mesmo quando cercada de neve. A tribo tentava se aproximar, mas muitos se queimaram. Ainda assim, havia fascínio. O calor poderia salvar do inverno, mas havia também algo sinistro. Animais não se aproximavam, o silêncio tomava conta da floresta. Nem lobos ousavam uivar perto da clareira, até que a tempestade voltou. Outra noite de fogo no céu. Dessa vez, fragmentos menores, mas em grande quantidade. Pedras incandescentes caíram em todas as direções. Algumas atingiram a montanha, outras o rio congelado, abrindo enormes buracos. A tribo correu. O abrigo de pedra quase não resistiu. Era como se o céu tivesse declarado guerra à terra. Cor entendia o medo de todos. Mas dentro dele, havia também curiosidade. O que eram aquelas pedras? Por que tinham caído? Ele acreditava que não era um castigo, mas uma mensagem. Enquanto os outros se escondiam, Cor voltou à clareira. Lá, sozinho, observou o brilho da grande rocha. Ela pulsava como coração vivo. Cor estendeu a mão. O calor queimou, mas ele não recuou. Naquele instante, percebeu algo. A pedra não era apenas fogo, era também força. Força que poderia moldar armas, aquecer, proteger, mas também poderia destruir. Com o tempo, os fragmentos menores foram usados pela tribo. Alguns serviam para iniciar fogo com facilidade. Outros eram duros como ferro, capazes de cortar melhor que pedra comum. A tribo prosperava, mas o preço vinha junto. O território ao redor da rocha maior parecia morto. Árvores não cresciam, animais sumiram. O ar era pesado. Alguns começaram a adoecer. Oma advertiu. O que vem do céu não é nosso. Não devemos desafiar o mundo. Brock reforçou o medo. Essas pedras são maldição. Mas Cor via diferente. Para ele, aquilo era um presente para os fortes, não uma maldição para os fracos. E assim nasceu a divisão. Parte da tribo via as pedras como salvação. Outra parte via como condenação. Meses depois, o céu voltou a se abrir. Desta vez, não foram pequenas pedras. Foi uma chuva feroz. O horizonte iluminou-se com dezenas de bolas de fogo caindo ao mesmo tempo. A terra tremeu, a floresta queimou, e a tribo se dividiu entre fugir ou lutar contra algo impossível. Cor, no meio do caos, tomou sua decisão. Reuniu os mais jovens, os fortes e os curiosos. Levou-os para longe da clareira, para a proteção das cavernas profundas da montanha. Ele sabia que não podia impedir o céu, mas podia proteger o futuro. Quando a tempestade cessou, nada restava. A clareira havia desaparecido, a grande pedra sumira, enterrada sob toneladas de rocha.
A floresta ardia em cinzas, mas a tribo de Cor sobreviveu. E com eles, fragmentos menores que haviam guardado. Fragmentos que dariam início a uma nova era de caça, fogo e ferramentas mais afiadas. E assim nasceu a lenda da Tempestade de Pedra. Alguns dizem que foi a fúria dos deuses. Outros, que foi apenas o céu cuspindo rochas. Mas para Cor, foi a prova de que o homem não é apenas vítima do mundo. Ele pode usar até mesmo as pedras do céu para sobreviver. Foi nessa noite que a tribo percebeu: o fogo não pertence só às árvores. A força não pertence só às feras. E o futuro pode estar escondido até no coração das pedras que caem do céu. E essa foi mais uma história de Cor, o homem das cavernas. E você? O que faria se o céu desabasse sobre a terra? Deixe nos comentários. Eu sobreviveria à tempestade de pedra. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando a saga de Cor. Porque até um homem das cavernas precisa da sua força para que suas histórias não se percam no tempo.